Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho Salvador, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o Evangelho que o apóstolo Paulo pregava, porque ele tinha recebido primeiro. Paulo era um homem perdido, sem a salvação da alma, mas o Senhor Jesus o encontrou, o chamou, ele atendeu o chamado e foi salvo. E tornou-se um grande pregador do Evangelho, morreu pelo Evangelho. Mas sabe de uma coisa? As pessoas estão inventando muitos evangelhos por aí. Igreja não é evangelho, a porta de entrada do céu não é igreja nenhuma, sua crença não é o evangelho, o que você acha não é o evangelho. O único evangelho que pode salvar a tua alma é o evangelho do Senhor Jesus. E conforme está escrito aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos de 1 a 4, é muito fácil de entender o que é o evangelho. Se nós pudéssemos pagar nossos pecados com nossas obras, com nossa religiosidade, com o que fazemos, o que deixamos de fazer, o Senhor Jesus jamais teria descido do céu para pagar um preço tão alto, que são os nossos pecados. Nós devemos muito a Deus. Todos os homens são pecadores. O apóstolo Paulo mesmo escreve aos Romanos no capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Inclui papa, padre, pastor, freira, qualquer líder religioso, você, eu. Todos nós somos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores. Mas o Santo de Deus, que nunca teve pecado, o Senhor Jesus planejou nos salvar desde a eternidade passada, porque Jesus não passou a existir a partir do seu nascimento por uma virgem chamada Maria. Não. Ele sempre existiu. Jesus Cristo existe desde a eternidade passada com o Pai e o Espírito Santo. Deus não era Pai e Espírito Santo para depois se transformar em Pai, Filho e Espírito Santo depois que Jesus nasceu. Não. O Filho de Deus, Jesus Cristo, sempre existiu em Espírito, desde a eternidade passada com o Pai e com o Espírito Santo. Ele desceu do céu, entrou numa virgem para cumprir em carne o seu plano eterno junto com o Pai e o Espírito Santo. E qual era o seu plano? Salvar homens que jamais poderiam salvar-se a si mesmos. De forma alguma, se houvesse um outro meio pelo qual nós pudéssemos ser salvos, Jesus jamais teria descido do céu para se transformar no homem, deixando o céu como Deus, não deixou de ser Deus, entrou numa virgem para se transformar em carne, para pagar um preço que não era dele, teus e meus, teus pecados e meus pecados foram pagos por Jesus. E com que ele pagou? Com dinheiro? Não. Deus é o dono da prata e do ouro. Ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser. Ele nos criou, ele criou todas as coisas. Então, ele pagou com o quê? Segundo 1 João capítulo 1, versículo 7. Ele pagou todos os teus pecados, porque você não pode pagar nenhum. Todos os meus pecados, porque eu não posso pagar nenhum. Com o próprio sangue que derramou na cruz. Isso mesmo. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, foi o único pagamento que o Pai aceitou para remir a você e a mim de todos os teus pecados e os meus. Os meus pecados e os teus pecados já estão pagos.
pagos. Quando Jesus falou está consumado, ele disse está pago. Todos os teus pecados e os meus. O ladrão ao lado de Jesus na cruz, malfeitor, ele não tinha religião nem igreja nenhuma. Ele disse ao Senhor Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não rezou, ele não fez nenhuma reza de religião alguma. Jesus não disse a ele, você não faz parte de religião nenhuma. Não. E ele não falou com Maria para Maria falar com Jesus. Não. Ele falou direto com Jesus. E teve também uma resposta direta. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que aquele homem foi para o paraíso? Porque o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz é poderoso para purificar até um ladrão, qualquer um, malfeitor, assassino, seja quem for, de todo pecado. Ele foi purificado porque arrependeu-se dos pecados de verdade e converteu-se ao seu Jesus. Ele aceitou o evangelho que estava sendo pregado ali na cruz. O verdadeiro evangelho, Jesus sendo pregado na cruz. E ele provou que morreu porque quis, por amor a você e a mim, ao terceiro dia da sua morte, ressuscitando em carne e ossos. Ele levantou-se do túmulo, não foi só em espírito, ele levantou-se em carne, com corpo físico. Em Lucas capítulo 24, versículo 39, Jesus disse, olha as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e me vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebes que eu tenho. Ele não disse que eu tinha, mas que eu tenho. Jesus está vivo e voltará para buscar aqueles que o receberam como Salvador. Você quer também ser salvo? Quer anunciar o verdadeiro evangelho único que está nas Escrituras Sagradas, como o apóstolo Paulo fez, como eu estou fazendo agora e como muitos estão fazendo também no mundo? Então receba agora Jesus como seu Salvador, não como uma reza. Não, porque reza, Deus não escuta rezas. Antes da oração do Pai Nosso, ele disse para não repetir o Pai Nosso. Ele disse, orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que lhes é necessário que antes mesmo vós vos perdides. Então o Pai Nosso foi dado como modelo, mas não foi repetido em parte nenhuma na Bíblia. Foi dado apenas para sabermos o que temos de falar com Deus. O ladrão disse, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não rezou o Pai Nosso e teve uma resposta imediata. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele não passará mais pelo juízo final. Ele foi direto para o paraíso. Ele não vai nunca mais sair daquele lugar. Assim também você pode ter essa certeza agora. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, não como uma reza, mas em oração a Deus. Converse com Deus, diga assim, Pai, eu sou um pecador perdido e não posso fazer nada para apagar meus pecados. Mas eu creio que o teu Filho Jesus já pagou todos os meus pecados na cruz com o sangue que derramou. Creio, Jesus, que o Senhor ressuscitou em carne e ossos, que estás vivo aí no céu agora, olhando para mim. Eu me arrependo agora, de verdade, Senhor Jesus. Dentro do meu coração eu estou arrependido dos meus pecados. Te peço, Senhor Jesus, purifica-me agora com o teu sangue. Me dê agora mesmo o teu Espírito Santo para morar no meu coração, para eu ter a certeza agora de morar no teu paraíso, de morar no teu céu, pois eu te recebo agora, Senhor Jesus, como meu único e todo suficiente Salvador e Senhor. Ó Pai, eu te imploro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você orou mesmo, se você pediu a Deus essa salvação de verdade, você a partir de agora é um salvo unicamente pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele tirou os teus pecados agora. E conforme Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você nunca mais passará pelo juízo final. Em João 5,24 está escrito as palavras do Senhor Jesus. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna e não entra em juízo, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Quem está no céu nunca mais será condenado. Se você receber Jesus agora de verdade no seu coração, você vai ter a partir de agora a vida eterna, a certeza, segurança que só Ele dá. Nenhuma religião dá, nenhuma igreja dá. Só Ele é capaz de dar, porque foi Ele que morreu na cruz, ressuscitou pelos teus pecados. Queres ter teus pecados agora purificados? Receba o Senhor Jesus agora no teu coração e terás a vida eterna no céu. Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua família e toque no seu coração profundamente para que você seja, a partir de agora, um salvo pelo Evangelho do Senhor Jesus, pelo seu sangue. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Amém.